Bom dia, membros e associados e simpatizantes do movimento da Associação As Quinas. Hum, Temos connosco o Frei José Carlos, hoje para mais uma conversa para o nosso, para o nosso canal de YouTube, para as nossas plataformas. Vamos finalmente responder ao apelo de alguns dos nossos sócios e seguidores e também da nossa direção em falarmos com um frei franciscano. Portanto, finalmente estamos a cumprir o prometido, estamos a cumprir com a nossa palavra. Pela graça de Deus, o Frei José Carlos aceitou o nosso convite. Ele que é frei franciscano, aqui na zona de Viseu. E vamos ter aqui uma pequena conversa sobre, afinal de contas, o que é que são os franciscanos, um bocadinho da vida e obra de São Francisco de Assis. Portanto, antes de mais, Frei José Carlos, saúde e agradecendo. Olá. Obrigado, Frei, por ter aceito o nosso convite. Eu, antes de entrar mais para aqueles dois temas assim centrais, eu perguntava ao Frei se quiser fazer assim um breve resumo da sua história, como é que abraçou esta vocação, como é que encontrou nos franciscanos o seu sentido de viver a fé, de estar ao serviço da Igreja, como é que isso se processou? Então, eu nasci em 1976, num mundo totalmente diferente ainda, numa pequena aldeia que na altura estava assim muito perdida, ali no concelho de Castro Daire. Uhum. E é muito engraçado, são as ironias do destino. Eu nascia numa aldeia em que o padroeiro era São Francisco. O Ok. padroeiro da capela da minha terra era São Francisco. Por isso, eu, desde que nasci, conheci São Francisco. O que eu não sabia é que existiam ainda franciscanos. Pensava que São Francisco tinha sido o único, tinha estado lá atrás Uhum. e vivido em 1200 e não sabia que existiam franciscanos. Ali cresci, crescia como pessoa, cresci também na minha fé, neste ambiente muito simples, muito familiar, de aldeia, onde era uma grande família. Vivi com, vivia com os meus avós maternos, viviam também em casa, e ali cresci, neste ambiente simples, repito. Depois, muito cedo, aos 14 anos deixei a escola, comecei a trabalhar, embora nunca tenha perdido o interesse de ler, sempre fui um autodidata e também depois continuei a estudar. Mas aos 14 anos deixei a escola, comecei a trabalhar e fiz um pouco de tudo, desde pastor. O senhor depois chamou-me mais tarde a ser pastor, mas eu comecei por ser pastor também, lá naquela serra da minha Sim. aldeia da Moita. Um pastor verdadeiro, literal, não é? Pastor verdadeiro de ovelhas e de cabras. E, e por isso a minha vida começou por aí, a agricultura, trabalho, construção civil, fiz um pouco de tudo até aos meus 18 anos. Aos 18 anos fui fazer o serviço militar, estive em Santa Margarida e depois fui à Suíça. Eu tinha estudado contabilidade, por isso parecia-me que ia por todo outro lugar, mas acabei por ir à Suíça, ia lá visitar a família que tinha, fazia alguma coisa lá na vinha, mas depois acabou por aparecer trabalho num hotel e acabei por ficar. Primeiro por 4 meses e depois aqueles 4 meses tornaram-se 4 anos. Por isso fiz esta experiência de ser imigrante na Suíça, que acho que foi uma experiência muito forte na minha vida. Mas faltava-me alguma coisa. Faltava-me Portugal, faltava-me o meu país, faltava-me a minha cultura, faltava-me. Já andaria ali o bichinho da vocação, que eu não sabia, e com 23 anos regressei a Portugal
Continuei a trabalhar sempre na cozinha, por isso eu fiz 8 anos, trabalhei por 8 anos na cozinha. Os últimos 2 anos era cozinheiro num restaurante em Viseu. Aqui estão alguns resultados de E uma pesquisa. ali conhecia os franciscanos. Quando vim, nunca tinha conhecido os franciscanos, tive muito tempo ligado aos combonianos, aos missionários combonianos, nunca tinha conhecido os franciscanos. Quando vim trabalhar para Viseu em 2001, conheci os franciscanos. E ali comecei um caminho interior. Eu trabalhava, mas todo o tempo que tinha, vinha à igreja, fugia para a Sé, onde vivia o tempo de adoração, fiz um caminho interior. E é interessante que quando as coisas me começaram a correr muito bem, tinha trabalho, tinha um bom trabalho, tinha carro, tinha construído uma casa lá na minha terra, as coisas estavam a correr tão bem, foi como se eu olhasse e disse, está bem, tenho tudo aquilo que eu batalhei, mas falta-me alguma coisa. E então comecei esta procura. Foi um caminho longo de 2 anos de procura, de entrar dentro de mim, de tentar perceber o que é que realmente me faltava. Aproximei-me dos frades, pedi a um dos frades para me acompanhar como padre espiritual e pouco a pouco houve este caminho de descoberta, ou melhor, pouco a pouco o Senhor foi trabalhando dentro de mim. Eu acho que se quando comecei este caminho, os frades me tivessem dito, olha, mas tu não queres ser um frade, deixas tudo e vens connosco, eu dizia, estão doidos? Não, boa viagem. A verdade é que o Senhor foi trabalhando em mim e no dia 19 de abril de 2003, era um sábado santo, eu trabalhei muito naquele dia, estava a trabalhar e trabalhei muito naquele dia, mas houve um grande trabalho interior também, naquele sábado santo. Porque naquela Semana Santa eu tinha vivido com intensidade aquilo que é o Deus de amor, aquilo que é o amor de Deus, aquilo que Deus é capaz de fazer no nosso coração, aquilo que Deus fez por mim. E naquele sábado santo houve ali uma transformação. E eu fui capaz de não dizer ao Senhor, olha, tu deste-me isto, tu deste-me aquilo, agora o que é que queres pôr mais na minha vida? Mas fui capaz de dizer, ok, ó Senhor, eu esvazio as mãos, eu entrego-te tudo aquilo que tu me deste, foi tudo aquilo que eu construí, que eu fiz até agora, coloco nas tuas mãos o que é que tu queres verdadeiramente de mim, mas de mãos vazias para receber o que tu queres. E ali senti aquela grande liberdade de dizer, eu quero assumir este projeto, eu quero seguir este caminho. E por isso foi tomar esta decisão e em setembro seguinte deixei tudo, deixei o trabalho, deixei tudo e entrei aqui em Viseu para começar este caminho. Depois tive que ir voltar aos bancos da escola, tive que fazer este grande caminho, fui para a Itália, em Itália estive 8 anos a estudar e fiz este grande percurso, fui descobrindo um pouco aquilo que o Senhor me chamava a ser, qual era verdadeiramente o projeto, e depois as várias etapas. No dia 1 de setembro de 2007 fiz a minha primeira profissão religiosa, depois mais tarde em 2011 fiz a profissão aquela para toda a vida, fui ordenado diácono em Itália no dia 20 de abril de 2013. Em 2013, em setembro de 2013, regressei a Portugal, fui para Coimbra, ainda estudei, ainda fui fazer um curso a Lisboa, mas vivendo já em Coimbra, e no dia 1 de maio, dia de São José Operário, no dia 1 de maio de 2014, fui ordenado sacerdote. Depois fiz a minha primeira experiência em Coimbra, de 4 anos, e ao fim de 4 anos, os meus superiores pediram-me para vir para Viseu, e aqui estou em Viseu desde 2017. Este foi assim mais ou menos o curso. Aqui em Viseu, além do trabalho na igreja e o trabalho que a Ordem me pede também a nível nacional e com a pastoral juvenil, o nosso bispo, o Dom António Luciano, pediu-me também, aqui há uns anos, de cuidar da pastoral da pastoral do ensino superior e também a capelania da Universidade Católica.
Por isso, desafios não me faltam. Fantástico, fantástico. Não, e é engraçado porque muito daquilo que o Frei descreve, eu já consegui encontrar noutros casos, de outras pessoas que depois abraçaram a vida religiosa, que eram pessoas que eventualmente tinham já uma vida estabelecida, não é? Tinham já uma vida, como o Frei estava a dizer, materialmente estável, e que de repente não, mas que num momento específico sentem um chamamento mais forte, e a partir desse chamamento, e é de tal maneira forte que a pessoa acaba por dizer sim a Deus, e como o Frei fez, abdicar tudo. E às vezes nós, no nosso mundo atual, no nosso mundo muito tentado pelo materialismo, muito tentado pelos apelos mundanos, hoje, se o Frei disser isso a pessoa quase que se sente asfixiada, sufocada por imaginar a ideia de abdicar tudo, não é? Porque dá-nos a sensação que nós, na sociedade de hoje, estamos menos, infelizmente, abertas à espiritualidade e à modéstia que Deus espera de nós. Portanto, isso hoje em dia, para muitas das pessoas, é estranho de ouvir. E é preciso, de certa maneira, um certo grau de coragem, não é? Para fazer essa renúncia. Eu acho que não só a coragem, eu, como disse, havia aqui alguma coisa que sabia que era necessário alguma coisa, mas eu disse nunca pensar. Tudo aquilo que eu tinha construído estava ali agarrado e disse, bem, que é que Deus quer mais? Mas, por isso, eu acho que foi graças à oração, graças ao entrar dentro de mim, que o Senhor foi trabalhando em mim. Por isso, não é só a questão de uma força pessoal, mas também a ação de Deus que trabalhou lá. Sobretudo, sobretudo o descobrir São Francisco, e aqui se calhar a vocação de Francisco, e aqui ensina-me alguma coisa. São Francisco deu muito tempo a perguntar a Deus o que é que, ó Senhor, o que é que queres que eu faça? O que é que queres que eu faça? A um certo momento, quando descobriu qual era a vocação e aquilo que Deus lhe estava a chamar, não disse é isto mesmo que Deus quer que eu faça, mas disse é isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que eu anseio de todo o coração. Por isso descobriu que, no fundo, a vontade de Deus é o mais profundo de nós também. É o mais profundo da nossa identidade. A nossa vocação não é só uma coisa que vem de fora e que Deus diz, olha, quero que tu faças isso. Mas é um descobrirmos também a nós mesmos, quem nós somos verdadeiramente lá no íntimo do coração. E por isso, quando nós não encontramos a nossa vocação é quando estamos muito à flor da pele. E hoje é um dos problemas, é que nós andamos muito à flor da pele, não aprofundamos as coisas, Sim, sim. não aprofundamos a vida, não aprofundamos as coisas da vida. E eu digo que quando um descobre verdadeiramente a sua vocação, não descobre só a vontade de Deus, mas descobre o mais íntimo de si mesmo, aquilo que está lá no profundo do coração. Perfeito, perfeito, perfeito. Exatamente, nós hoje não, as pessoas não têm exatamente essa. As pessoas não abraçam essa profundidade necessária à descoberta das vocações, sejam religiosas ou não, não é? Portanto, Sim. é aquilo que o Frei diz. Portanto, é tudo do imediatismo, não é? É tudo do imediato, é tudo dos estímulos rápidos. E eu já agora, Frei, já que estava a falar nisso, e que estava aqui a falar de São Francisco, eu se calhar até aproveito a sua deixa para lhe perguntar se que, uma vez sendo franciscano, afinal, e sendo a vossa grande referência a São Francisco de Assis, afinal, quem é que foi este grande santo para nós católicos e para o mundo? Que importância São Francisco de Assis teve? Como é que foi o seu trajeto de vida na fé e na vida pessoal? O que é que gostaria de partilhar acerca de São Francisco? Sim, São Francisco foi um grande mesmo. Acho que
no tempo de Francisco, alguns se atreveram a dizer um outro Cristo, porque foi aquele que seguiu mais de perto Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu costumo dizer que São Francisco não fez nada de original, apenas tentou viver em profundidade o Evangelho. Mas São Francisco acho que é muito interessante, porque Francisco nasce em 1182, mais ou menos, não temos a certeza, mas mais ou menos ali por 1182, e num tempo em que o mundo estava a mudar, em que começa a aparecer a burguesia, em que há aquela transição um pouco do feudalismo a uma sociedade mercantil e burguesa. E por isso Francisco, é claro que temos que lhe tirar todas as diferenças, mas vive numa sociedade muito parecida com a nossa, uma sociedade em mudança, uma sociedade a fervilhar. E Francisco também, como um jovem de hoje, faz as experiências do ter, e parece que hoje conta porque temos, e Francisco faz esta experiência do ter. Era filho de um rico burguês, Pedro de Bernardone. Faz esta experiência do aparecer. Francisco queria aparecer nas festas, queria aparecer em todo lado, vestia-se de uma forma extravagante, cozia, misturava um tecido de pano bom com um tecido de pano ruim para aparecer. E nós hoje temos coisas parecidas e modas parecidas. Ele queria aparecer. Francisco é tentado pelo poder, e um dos grandes desejos de São Francisco era ser um cavaleiro, por isso vai para algumas guerras para ser armado cavaleiro, por isso tem esta tentação do poder. Um jovem, diria que com as mesmas tentações que nós temos hoje, se calhar com uma certa superficialidade também, faz estas experiências todas, até ao momento em que se cruza com a fragilidade, com a sua fragilidade. Francisco vai para uma guerra, perde a guerra, cai prisioneiro, fica doente, faz este contacto com a sua fragilidade, faz o contacto com a fragilidade do mundo. É interessante que o mundo estava a mudar e Francisco viveu esta ilusão do mundo em que finalmente o ser humano ia ser colocado ao centro, em que finalmente iam ter cuidado com os miseráveis, porque havia uma determinada elite que governava, e ele disse: agora vai o povo governar. E ele faz entra nesta ilusão que chamava-se o movimento das comunas, das cidades-estado, e ele entra neste movimento e depois vê que havia uma ilusão. Porquê? Porque o Deus dinheiro faz com que apenas tivessem mudado os senhores do poder. Já não era a nobreza, eram outros senhores, mas a verdade é que não tinha mudado nada. E os miseráveis continuavam miseráveis, e os pobres continuavam pobres, e aqueles que não tinham nada continuavam a ser usados. E por isso Francisco vive também essa ilusão e esta desilusão. Por isso, para Francisco, a questão económica é uma grande desilusão, porque viu que o dinheiro foi aquilo que estragou os sonhos de uma sociedade que queria uma mudança aparentemente verdadeira. Por isso, Francisco vive todos esses movimentos, conhece a fragilidade a nível pessoal, encontra a fragilidade humana. Algo muito importante na vida de Francisco é o encontro com o leproso. O leproso era aquilo que estava mesmo à margem, aquele que ninguém queria saber, não era reconhecida a sua dignidade, e Francisco um dia consegue olhá-lo nos olhos e consegue beijá-lo. E faz consegue esta vitória interior, que é aproximar-se de um ser humano e ver para além da lepra um ser humano e reconhecer nele Jesus Cristo. E depois o desafio. Ele passa horas metido numa gruta no ermo de Carcere, perto de Assis, passa horas diante da cruz de São Damião, que ainda temos hoje essa cruz bizantina, deste Cristo crucificado, mas com os olhos bem abertos. Este Cristo é uma cruz fantástica, e escuta esta cruz que lhe diz: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja.
Ao início, Francisco arregaça as mangas e começa a reconstruir aquela igrejinha de São Damião que estava a cair, mas depois percebe que aquilo que Deus lhe pedia, aquilo que o Senhor lhe pedia, era que reconstruísse a Igreja Universal. E Francisco faz isso de uma forma tão bela, não com grandes sermões, não, mas renovando-se a si mesmo. Muda o mundo, mudando-se a si mesmo. Muda o mundo, aproximando-se de Cristo. Muda o mundo, vivendo o Evangelho. E depois fazendo com que tantos o sigam. Ele faz esta mudança de vida tão grande, mostra uma alegria tão grande, mostra um entusiasmo tão grande, que ainda em vida de São Francisco já havia cerca de 5.000 frades em todo o mundo. Eu não disse as datas, mas esta mudança começa mais ou menos em 1206 até 1208. 1208 o Papa aprova aquela forma de vida de forma verbal, e Francisco morre em 1226. Por isso tem ainda um caminho de cerca de 20 anos. E nesses 20 anos, cerca de 5.000 frades em todo o mundo, e não só os frades, depois também as clarissas, porque ele, com Santa Clara, funda também as clarissas, e a Ordem Terceira, que são os leigos, mas que vivem o Evangelho à maneira de Francisco. Sim. Uhum. Ainda hoje existem todos esses ramos. Francisco consegue mudando de coração, mudando de mentalidade e mudando de vida. E através da mudança da sua vida consegue mudar em muito a Igreja. Francisco é muito importante na Igreja. Sabe, Frei, que da maneira como que estava a descrever, os meus avós maternos, que Deus tem, tinham justamente a Cruz de São Damião na sala. Eles contavam-me muito sobre exatamente a caridade, o princípio da caridade e do amor e da preocupação de São Francisco pelos pobres, e eu fui justamente batizado com o nome de Francisco em homenagem também a São Francisco de Assis. Foi quase que é verdade, foi quase que uma vontade dos meus avós que intercederam junto da minha mãe, e por sorte os meus pais gostavam do nome e acabou por. Portanto, eu sempre tive contacto com essa figura muito atrativa, muito atraente, sem dúvida. E eu lembro-me que a minha avó me contava histórias, por exemplo, a história de. Eu não sei se estou a dizer algum erro, mas o Frei poderá corrigir. Na história da Igreja, nós só temos somente o São Francisco de Assis e o Padre Pio são estigmatizados, ou não? Ou houve mais? O Francisco é o primeiro que temos notícia, e depois o Padre Pio. Não sei se há outras experiências, mas o primeiro a termos notícia é São Francisco. E o primeiro sacerdote é o Padre Pio, porque São Francisco nunca foi sacerdote. Ok. E no caso, esse processo esse momento de estigmatização deu-se em que circunstância? É sabido? Sim. Então, eu acho que ali é um sinal. A nossa vocação é algo, e é algo que está nas mãos de Deus mesmo. Francisco, como disse, começa com todo o entusiasmo aquela missão. Aparentemente tudo estava a correr bem, mas também as coisas começam a fugir um pouco das mãos. E lá está. A um certo momento, Francisco começa-se a preocupar com os frades, a preocupar com a ordem, a preocupar com tanta coisa. E a um certo momento, Jesus pergunta a Francisco: olha lá, mas os frades, todos esses frades que já há, são teus ou são meus? Sim. Francisco tem que dizer são teus. Então, o que é que acontece na vida de Francisco? A um certo momento, Francisco encontra o caminho da cruz. Por isso,
tanta coisa na sua vida que estava a correr bem, mas a certo momento, Francisco, mas era verdadeiramente isto que Deus queria de mim? Era verdadeiramente isto que eu devia fazer? E num momento de grande fragilidade, 2 anos antes da morte de Francisco, o aparecimento dos estigmas são para dizer a Francisco, no fundo, aquilo que Deus te pede é que tu te entregues. O mundo vai, mas tu entrega-te. E os sinais da cruz são sinais da cruz de Cristo, o único que nos salva verdadeiramente. Por isso, Francisco tinha feito tantas experiências, repito, e ele, em 1219, 5 anos antes dos estigmas, aos primeiros mártires que passam por Portugal, os nossos primeiros mártires franciscanos, os 5 mártires de Marrocos, passam por Portugal e são os primeiros mártires. E Francisco parte para ir à Terra Santa em 1219. E havia uma guerra entre católicos e os muçulmanos. E Francisco é interessante também aqui, e é uma das coisas grandes de Francisco. E ele passa do outro lado e consegue falar com o sultão. E não é martirizado. Ele apresenta-se e diz: eu sou cristão, eu quero te anunciar Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo há um ar de respeito. O mesmo olhar que Francisco conseguiu ver no leproso, além da lepra, conseguiu ver um ser humano que estava ali, também diante do sultão ele conseguiu ver um ser humano que ele queria resgatar, que ele queria anunciar Jesus. Mas esse amor que houve entre eles foi tão grande que Francisco volta vivo. Fantástico. Volta vivo. Não foi martirizado. Por isso, é uma das experiências também grandes de Francisco, este encontro com o sultão. E depois os estigmas são mesmo este sinal desta conformidade a Cristo. Diz-nos as fontes franciscanas que Francisco queria tanto sentir a dor e o amor que Jesus Cristo sentiu por nós, e essa dor e esse amor que Jesus Cristo sentiu por nós revelam-se por excelência na cruz. E ele quis tanto sentir que recebeu na sua carne aquilo que ele já tinha no seu coração. Ou então São Boaventura disse: e ele amou tanto a Jesus que o amante transformou-se com o amado. E por isso, Montalverna, em 1224, perto da festa da exaltação de Santa Cruz, aparece-lhe Jesus crucificado em forma de seráfico, e depois Francisco aparecem-lhe estes sinais que o acompanham nos últimos 2 anos da vida dele até à sua morte, em 1226. Fantástico, fantástico. Eu não sabia dessa visão. Isso foi uma visão mística, não é? Foi um fenómeno, essa visão da exaltação da cruz. Sim, perto da festa da exaltação de Santa Cruz, por isso a festa da exaltação de Santa Cruz é no dia 14 de setembro, e eu estava retirado em Itália, lá no Monte Alverna. É um monte que fica mesmo retirado, é muito particular, é muito bonito. Eu tive a graça de ter estado lá uma semana, é muito, muito bonito. E São Francisco, depois de estar ali em oração, a fazer esta quaresma, mas também, repito, com esta preocupação da ordem, com a preocupação de tantas coisas, com a preocupação de como as coisas iam acontecer, as tantas preocupações que às vezes ele sente, mas Francisco, não és tu que salvas o mundo, sou eu. Os frades são teus ou são meus? E sente que Jesus, aquilo que lhe pedia a Francisco, era que ele percorresse este caminho da cruz. Por isso é muito interessante. Frei, eu aproveito, como há pouco referiu a questão dos primeiros franciscanos portugueses, eu se calhar assim até de modo não a concluir, mas a aproximar-nos aqui do fim da nossa conversa, fazer uma questão relacionada à história dos franciscanos aqui na nossa pátria, a história dos franciscanos em Portugal. Quais são assim, os primeiros registros, obras, evidências,
frades, referências interessantes que nós podemos Sim. atribuir aqui em Portugal? Sim. Há 3 lugares que reclamam um pouco onde é que esteve a primeira comunidade franciscana em Portugal. Há 3 lugares. Hoje disse que terá sido em Alenquer, a primeira comunidade. Em Coimbra esteve também ali desde o princípio e em Guimarães. Depois discute-se um pouco onde terá sido a primeira comunidade, mas entre 1217, ali naquela data mais ou menos, já havia franciscanos em Portugal. E uma das mais antigas, pode ser a segunda ou a terceira, ou quem diga a primeira, mas pronto, não vou entrar nestas discussões, mas uma das mais antigas comunidades em Portugal é Santo António dos Olivais, onde ainda hoje está a paróquia de Santo António dos Olivais, hoje na cidade de Coimbra, mas na altura estava fora da cidade de Coimbra. Este altinho perto da cidade de Coimbra, muito perto também do mosteiro, do importante mosteiro de Celas, onde estava uma das filhas do nosso rei, uma das netas das beatas, a beata Sancha, a beata Urraca e a beata Mafalda. E ali, e os mosteiros de Logvão, de Celas e de Arouca, estes mosteiros importantes logo ao início da nossa nação, e ali muito perto havia esta pequena igreja de pedra dedicada a Santo Antão. Em português nós dizemos Santo Antão, mas é o mesmo que António. Seria mais correto dizer Santo António Abade. Havia ali uma igrejinha em Santo Antônio dos Olivais dedicada a Santo António Abade, e ali iniciou uma primeira comunidade franciscana. E estes primeiros frades que São Francisco tinha mandado para ir evangelizar a Marrocos, mas tínhamos os muçulmanos ainda ali no sul da Espanha e também ainda no sul de Portugal, estes 5 frades passam por Coimbra. Passam pela igreja de Santa Cruz, que ainda hoje temos, e o mosteiro de Santa Cruz. E ali, mas havia já, como dizia, uma pequena comunidade em Santo António dos Olivais. E ali conhecem um jovem cônego regrante de Santo Agostinho, um jovem Fernando de Bulhões. Claro. E este jovem Fernando de Bulhões conhece estes frades franciscanos, conhece esta nova forma de viver destes religiosos itinerantes, sem nada, como os lírios do campo, dirá mais tarde Santo António. E Santo António decide, estes mártires vão, depois, um ano depois, regressam as relíquias destes mártires a Santa Cruz, em Coimbra. Ainda hoje lá temos as relíquias destes primeiros mártires franciscanos, e Santo António decide mudar de vida. E ele que já tinha mudado, tornando-se cônego de Santo Agostinho, agora pede para se tornar franciscano. E entra em Santo António dos Olivais. E por isso, estamos a falar em vida de São Francisco, estamos a falar em 1219. São Francisco morrerá em 1226. Santo António terá entrado em 1220. E por isso, aqui já havia muitas comunidades franciscanas a florescer. Depois Santo António parte, e sabemos a história, parte também ele para a África, da África vai parar a Itália, sabemos a história. Aqui em Portugal, depois nós dividimos-nos em algumas reformas, mas em Portugal chegamos a ter muitas províncias, chegou a ser uma ordem muito, muito numerosa, dividida em algumas famílias, mas quando ouvimos falar de capuchos, Santo António dos Capuchos, o Hospital dos Capuchos, eram franciscanos, e por isso, por exemplo, aqui na nossa cidade de Viseu, chegou a ter uma ordem terceira muito, muito numerosa, e chegou a ter um convento aqui, onde agora passa a Avenida 25 de Abril, chegou a ter um convento de frades muito numeroso, mas tínhamos em Origens,
tínhamos em vários lugares, por isso a presença franciscana foi muito numerosa, foram muito importantes também no tempo dos descobrimentos, foram muito importantes também na presença, na ida. Se calhar nós tínhamos um hábito muito mau, que escrevíamos pouco, por isso pouco ficou para a história, mas houve esta presença franciscana muito, muito importante em Portugal. Muito importante em Portugal. Depois sabemos que na história, por exemplo, nós conventuais, eu sou frade menor conventual, nós conventuais fomos expulsos em 1563, se não me falha a memória, ou 73, agora não tenho certeza, mas fomos expulsos de Portugal os conventuais. Depois tivemos várias aventuras e desventuras, depois mais tarde com o Mata Frades, depois na República, depois houve várias supressões. Mas foi uma presença muito importante e que deixou marcas muito importantes. Muito obrigado a dizer sobre isso. Temos que fazer outras entrevistas, mas foi uma presença muito, muito importante, a dos franciscanos. Da família franciscana, porque a família franciscana é muito, muito grande, ainda hoje, em todo o mundo. Graças a Deus. Ainda bem que assim é, Frei José Carlos. E ainda bem que deu esse testemunho da importância dos franciscanos em Portugal, porque nós aqui na Associação As Esquinas fazemos sempre esse cruzamento da fé com a nação. E com essa dissertação que agora o Frei fez, acaba por unir as duas realidades. E eu, na minha particularidade e em nome da Associação Esquinas, só lhe podemos agradecer pelo conhecimento que nos transmitiu, por esta devoção a São Francisco de Assis, que nós, através deste vídeo, também iremos divulgar e enaltecer, dando conta que a memória de São Francisco de Assis e dos franciscanos continua viva, continua presente, continua vocacionada, e nós também, como católicos, agradecemos ao Frei José Carlos pelo seu apostolado, pelo seu trabalho na fé, e em nome da associação somos-lhe gratos por tudo isso e pelo tempo que nos deu agora para conversar connosco. Eu aqui agradeço e pronto, e foram importantes. E só para concluir, temos na nossa história grandes santos franciscanos, como Santo António, como a Rainha Santa Isabel, que marcaram a nossa história. Por isso. Indiscutivelmente, tanto feio. Muito obrigado. Eu vou encerrar aqui a parte gravada, mas depois falo só mais um bocadinho consigo, só 1 minuto depois de interromper a gravação. Okay. Mas mais uma vez, em nome da Associação As Esquinas, agradecemos muito o seu conhecimento e a sua caridade por ter falado connosco. Obrigado, Frei José Carlos. Tudo bom. Um forte abraço. Obrigado. Um abraço. Frei, pronto, isto já está. Deixa eu ver.